hoje a conversa é séria, gente. Olha só quem tá comigo, o Honda Civic Type R. Primeira vez que a Honda traz esse carro pro Brasil. Estamos com ele na cor azul. Chama atenção isso aqui, viu? Eu vou te contar tudo sobre ele agora. E o que acontece, minha gente, é que eu vou pegar a estrada com esse carro. Vou fazer um teste aí, uma viagem de 1.200 quilômetros com ele entre São Paulo e Londrina. E aí vai ser aquela alegria, porque vai dar para sentir toda a pujança dos novos 297 cavalos que gera esta criança aqui. Como eu falei, é a primeira vez que a Honda traz o Type R oficialmente ao Brasil. E se você quiser ter um desse na sua garagem, já prepara o seu bolso, porque a pedida é R$430 mil. Aqui a gente está vendo toda a lateral do Type R. Esse carro obviamente é derivado do Civic de 11ª geração. Civic esse que está presente no Brasil sempre como importado. Na versão convencional sedã, ele é trazido só como híbrido, custa R$260 mil, quase ninguém tem. Eu nunca vi na rua, não sei se vocês já viram. Conta pra gente nos comentários. Então, ou seja, o Civic em si já é um carro raro na 11ª geração no Brasil. Esse carro aqui vai ser mais raro ainda, porque a Honda só está trazendo, pelo menos nesse primeiro lote, 99 unidades. E aqui a gente está vendo a carinha dele, que é a carinha do Civic G11, olha só. Que é uma cara até não é tão ousada assim, né, arrojada quanto o Civic G10. Porém, a gente vê que o Type R traz alguns detalhes, como o emblema Honda na cor vermelha, a tipologia, o símbolo Type R aqui no canto esquerdo da grade, essa grade com divisória tipo colmeia, com entradas de ar aqui, entrada de ar aqui, tudo para ajudar na refrigeração. Tem mais áreas de refrigeração aqui atrás, pontos ali aerodinâmicos, tudo isso para ajudar a arrefecer o motorzão 2.0 turbo VTEC. Olha só, tem outra saída de ar aqui, outra tomada de ar na verdade aqui, e ela é funcional. Isso aqui não é fake. Vou abrir o capô daqui a pouco e mostrar para vocês. Aqui agora a gente vai conhecer a roda do Civicão Type R. Michelin Pilot Sport é o pneu desta criança. Olha só o tamanhão aqui do disco de freio, disco ventilado dianteiro, não é microperfurado. Olha só a pinça Brembo pintada de vermelho, realmente muito bonita essa roda escurecida. A gente está falando aí de pneus Aro 19, pneus aí já de caráter esportivo. Dá para ver um pouquinho aqui, ó, a banda de rodagem, como são pneus com sulcos bem discretos, né? Um pneu realmente para aderência, para uso no asfalto, para uso em track day. É um carro divertidíssimo de dirigir. Aqui a gente tem mais uma tomada aerodinâmica, retrovisores pintados em preto brilhante, não tem teto solar. Aqui o interior com bancos vermelhos. A minha mãe, quando viu esse carro, falou: tem um Homem-Aranha dentro do carro, azul com banco vermelho. E aqui a gente tem a traseira do Civicão Type R. Antena tubarão também em preto brilhante. Olha só o tamanho desse aerofólio traseiro, que ajuda a dar sustentação aerodinâmica para este carro. As lanternas traseiras com essa barra interligando, não é funcional isso aqui, vocês estão vendo. O LED vai só até aquela parte aqui. E aqui a traseira do Civic, que na versão Type R é trazido na configuração hatchback, né? O Civic Type R é hatch, porém o entre-eixos é o mesmo do Civic Sedan. É um entre-eixos bem comprido, mais de 2,70 de entre-eixos. Todas as informações estão na descrição do carro, dimensões, ficha técnica, tudo completo na descrição deste vídeo. A gente tem também aqui, ó, difusor traseiro, a gente tá vendo, e este escapamento com saída tripla, não é única, não é dupla, é tripla a saída de escapamento. Mas o ronco do motor é até um ronco comedido, assim, não é um ronco tão
Ele é empolgante, mas não é assim tão estrondoso quanto a gente esperaria, por exemplo, num carro com motor V6 ou com motor V8, afinal é um motor de 4 cilindros. E aqui no porta-malas, minha gente, a gente vai mostrar esse porta-malas com mala depois, com bagagem, mas ele não é tão ruim assim não. Ele tem 337 litros de volume no método VDA e é um porta-malas bem acabadinho. Tem aqui, ó, subwoofer. Você tem até ali uma ondinha onde você consegue colocar mais carga ali para trás, ganchinhos de fixação e ao abrir aqui, ó, a gente tem acesso ao step temporário do Civic Type R. Então ele não tem kit de reparo emergencial, ele tem um step temporário mesmo. Tá aqui, ó, 125 por 70 T de temporário, aro 18. Então dá para trocar aí o pneu do Civic se você tiver um furo. Outro detalhe, bagagito. Não sei se vocês estão vendo aqui, que aqui só tem metade do bagagito. Aqui a persianinha eu consigo tirar e voltar aqui para o lugar. E a outra metade do bagagito está aqui em cima. Ela fica embutida, enganchada no próprio vidro traseiro. Para eu retirá-la, ó, eu tenho que puxar aqui e aí eu consigo retirar. Eu não vou tirar ela inteira, até porque eu tô segurando. Acabou saindo inteira. Vou colocar aqui para vocês de volta e já volto a gravar. Pronto, recolocado. E se eu quiser puxar a peça inteira, eu puxo aqui, ó, esta travinha, e aí eu consigo retirar o bagagito inteiro aqui do porta-malas do Civic Type R, se eu de repente quiser, sei lá, aliviar peso. Este é o banco traseiro do Civic Type R. A gente está vendo que o banco tem acabamento em alcântara, né, ou suede, mas aqui ainda é na cor preta. Já o assoalho não, ó, vermelhão, bem chamativo, e esse carro chama muita atenção. Já vou falar mais sobre isso. Cintos vermelhos, aqui a gente consegue rebater o banco, inclusive ele é bipartido, mas ele tem só 4 lugares do Type R. Aqui, ó, é um porta-copos duplo e ele é fixo. Então não tem espaço para um quinto passageiro sentar aqui na fileira traseira do Type R. A gente está vendo que os bancos dianteiros tem aqui, ó, essa parte vazada na altura do ombro para você colocar cinto esportivo de 5 pontos. O acabamento é bem legal, tem a alcinha, não tem teto solar como eu falei, tem a iluminação aqui dedicada para a fileira traseira. Agora a mancada é não ter difusor de ar, não tem difusor de ar no Type R para quem senta aqui atrás, nem tomada USB, enfim. É praticamente um convite o Type R para não ter passageiro no banco traseiro. Agora a gente vai conhecer o banco dianteiro, que é o que mais importa. Olha aqui, vermelhão, bancos esportivos, muito chamativos, como eu falei, esse carro é muito chamativo. Muita gente veio me dar parabéns por ter comprado esse carro, tirou foto, gravou vídeo, enfim, impressionante mesmo o quanto este carro chama a atenção, principalmente nessa pintura azul aqui, que é realmente bem chamativa e bem bonita. Bora entrar no Civicão. Estamos vendo aqui o painel do Civic Type R, que é basicamente o mesmo painel do Civic que a gente já conhece. O acabamento aqui, ó, suave ao toque, também em alcântara, né, simulando veludo, simulando suede, enfim. Isso aqui é uma faixa com iluminação ambiente, é que tá muito sol, não dá pra gente ver, ela tá na cor vermelha também. A gente tá vendo todo o padrão de acabamento. Aqui o retrovisor interno fotocrômico. Mais uma vez vou dizer, não tem teto solar, não tem porta-óculos aqui no teto. Central multimídia é a mesma que a gente conhece do Civic e de outros Honda que são comercializados no Brasil. Tem Android Auto e Apple CarPlay com conexão apenas por cabo. Funciona legal, funciona ok. E ela tem essa opção extra aqui, que é o Honda Log R, né, que é uma função onde você consegue ter acesso a várias informações do veículo, as temperaturas que a gente está vendo aqui. A gente consegue também ter informações sobre trajetos que foram feitos, ó, a data dos trajetos e tudo mais, e uma pontuação, né, para o trajeto em relação à aceleração, desaceleração.
e tudo mais, curva. Isso aqui, obviamente, gente, ele tá mostrando o trajeto na rua, né? O mais indicado é você usar isso aqui para mensurar a informação quando você estiver em pista fechada num track day, por exemplo. Então aqui a gente tem várias informações que você pode conferir no seu Type R para ver como está a utilização do carro, principalmente em pista fechada no Honda Log R. De resto, é a mesma central multimídia que a gente já conhece de outros carros da Honda, como eu falei, com Android Auto e Apple CarPlay por cabo. Ar-condicionado automático digital, na verdade a tela é digital, né? Os comandos são aqui, ó, pelo seletor giratório, como vocês estão vendo, mas as telas são digitais e ele tem função automática, este ar-condicionado. Aqui a gente está vendo duas tomadas, ambas do tipo A. Essa faz a projeção via Android Auto ou Apple CarPlay. Aqui à direita, essa aqui faz só a recarga. E aqui a gente tem também um carregador de celular por indução, se você precisar. Aqui no console central, freio de estacionamento eletrônico. E aqui a gente tem a mescla, né? Freio de estacionamento eletrônico, um item dos anos 2020, com a maravilha do câmbio manual de 6 marchas, feito pela Honda. Esse câmbio é muito legal. Ele tem trocas bem justinhas. Poderia ter um curso menor também? Poderia, mas parece carro de corrida, né? Se ele tivesse um curso um pouco menor, seria ainda mais carro de corrida. E além disso, ele tem ponta-taco eletrônico, né? Virtualmente, você não precisa ficar freando e modulando no acelerador. Ele faz o ponta-taco automaticamente, o que inclusive ajuda a preservar o motor. De qualquer forma, tá aqui o pedal, os pedais, né, do Type R, e eles têm ali esse acabamento em metal para dar aquele tchan esportivo. E a gente vê que o acelerador fica bem perto, ó, do freio. Então, se eu precisar fazer o ponta-taco, ó, eu consigo fazer esse ponta-taco manualmente em caso de necessidade. Afinal, o ponta-taco eletrônico, ele não substitui, né, o ponta-taco manual num uso mais extremo, por exemplo, de track day, em que você precisa desse ponta-taco, precisa fazer o motor girar mais. Falar em motor girar mais, olha só isso aqui, gente. Esse motor, esse 2.0, ele gira a quase 8.000 rotações. A gente tá falando de um motor 2.0 turbo, né? Já já eu vou mostrar ele lá fora. E mesmo sendo 2.0 turbo, ou seja, ele não tem um deslocamento tão grande assim, é um motor de 4 cilindros e tal, é um motor girador, né? Ele tem essa vibe giradora que os velhos Honda Civic, né, com motor VTEC e VTEC traziam no passado. Então você consegue chamar o giro lá em cima, lá no alto, nas acelerações mais plenas, levar o carro até 7.000 rotações ali na segunda, na terceira marcha. Enfim, é bem interessante. Aqui a gente troca os modos de condução. Ele está no modo Comfort, vocês estão vendo aqui. Se eu colocar aqui no modo Sport, o quadro de instrumentos muda um pouquinho, mas a grande diversão está neste botão, que é o modo mais R, que aí ele faz o contagiros virar o contagiros de tipo carro de corrida, muda toda aqui a configuração do cluster digital, e aí a alegria é garantida, ó. Aqui o giro está limitado eletronicamente na marcha lenta, eu não consigo passar de 3.500 rotações, mas eu garanto para vocês, quando você está acelerando o carro, ele chega ali a 7.000 rotações, facinho, facinho. Aqui temos comandos para desligar ou ligar o sensor, né, de estacionamento dianteiro e traseiro, né, o sensor sonoro, desligar e ligar o controle de tração, e aqui é o assistente, tanto de ponto cego quanto os assistentes de permanência em faixa, né, tudo que está em volta do carro, o sensor de aproximação para outros veículos, principalmente o assistente de permanência em faixa, é através desse botão. E aqui você ajusta o brilho do quadro de instrumentos, como a gente está vendo ali agora. Então temos também sistema de som Bose,
E este é o interior do glorioso Type R. Vou mostrar o motor dele para vocês e depois a gente vai dar um rolê. Ah, que coisa maravilhosa. Tá aqui o motor do Type R, um 2.0 turbo, como eu falei, é gasolina. Ele aceita gasolina comum brasileira. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais a respeito disso. E é um motor, como eu falei, turbo, ligado a um câmbio manual de 6 marchas, que está ali embaixo, e com toda a tecnologia, né, com toda a robustez que a gente já conhece de carros da Honda. Coletorzão aqui de admissão, a gente vê que a entrada de ar é generosa, precisa, afinal, o nível de refrigeração, né, demandado por esse motor é alto, e esse motor tem 297 cavaletas. Isso significa que esse Civic Type R, o que é trazido aqui para o Brasil, é o Type R mais fraco do mundo, porque ele é o único abaixo de 300 cavalos, e a culpa disso é da nossa gasolina com 27,5% de etanol. Mas o torque é o mesmo que a gente tem em outros mercados como os Estados Unidos, onde ele tem 320 cavalos. O torque é o mesmo, 42,8 kgfm. Não chega a ser nenhum absurdo de potência e torque este carro, mas é um desempenho de respeito. Isso aqui é um desempenho considerável. Aqui a gente está vendo o capô e olha só que coisa, não tem manta acústica. Afinal, aqui a gente quer o contrário do que em carros convencionais. A gente não quer esconder o ronco do motor. Pelo contrário, você quer que o ronco do motor apareça não só para fora, como para dentro da cabine. Então é com esta imagem do motorzão aqui do Type R, do 2.0 de 4 cilindros turbo, com a tecnologia VTEC inclusive, que a gente vai terminar nosso giro. E agora vamos partir para o rolê, a nossa viagem com ele. Como eu falei, a gente vai pegar quase 1.200 quilômetros de estrada e tô bem empolgado para isso. Uma boa notícia, por exemplo, é que o porta-malas dele é bem decente, é bem bom na verdade, ó. Tô transportando aqui uma mala pequena, na verdade duas pequenas, uma mochila. Isso aqui vai lá para dentro e ainda tá sobrando uma boa dose de espaço. Além disso, a cortininha aqui, ó, o bagagito, ele é dividido em duas cortinas diferentes. Uma fica aqui e a outra fica aqui em cima para esconder a bagagem, pelo fato de a tampa ser bem baixa. Então o porta-malas do Civic Type R é bem aceitável. Vamos ligar aqui o Type R. Uma coisa interessante é que para ligar, ó, câmbio manual, a gente tem que apertar o pé na embreagem e apertar o botão para ligar. E aí desativar o freio de estacionamento eletrônico. Então é uma mescla de nostalgia, né, da embreagem, do câmbio manual, com a modernidade da partida por botão, dos sistemas automáticos, dos quadros digitais. A gente viu que aqui tá apertadinho para sair, mas sai. Voltamos daqui a pouco. Estamos na cidade ainda, com o glorioso Type R. Claro que ele é um carro bem baixinho, tem que tomar muito cuidado para não raspá-lo quando estiver rodando com ele dentro da cidade. Muita gente que comprar esse carro, acho que sequer vai colocá-lo para rodar dentro da cidade, né? A gente vai deixar na cidade só dentro de plataforma, né, para ir para pista. E é bem rígida a suspensão dele, o conjunto de suspensão dele realmente é bem dura. O conforto assim para rodar na cidade não é o forte desse carro, obviamente. Eu tô rodando com ele no modo Eco. E uma questão é que, assim, esse carro tem um motor 2.0 e, aliás, Eco não, perdão, Comfort. Estou rodando com ele no modo Comfort. Então, quando você faz as reduções, você já sente aqui o giro subindo sozinho, né? Na questão aqui do ponta-taco. O câmbio é muito justinho, parece um câmbio de carro de Stock Car mesmo, como eu vinha falando. Mas o carro, apesar disso, como ele tem um motor 2.0,
Você rodando nesse modo Comfort, você consegue rodar com suavidade com ele. O giro vai ficar baixinho. Acho que até o consumo de combustível dá para ser mais ameno nessa situação. E então a única coisa que pega é o fato de o carro ser demasiadamente baixo. Mas ó, o ronco do motor não chega a ser nada de espetacular, então é quase como se você estivesse rodando com um carro normal. Tirando o fato de ele ser bem duro para passar por pavimento irregular e bem baixinho, então você tem que tomar cuidado para não raspar em valeta. Outra comodidade de você rodar numa via expressa de cidade ou até em rodovia do Type R é que ele tem o ACC e que funciona muito bem. Não sei se vocês estão conseguindo ver no quadro de instrumentos que ele mostra outros carros aqui no cluster na frente. Ele diferencia inclusive carros nas diferentes faixas de rolagem, né? Até 3, a minha e as duas do lado. E ele diferencia se é carro, se é caminhão. Aí você liga o ACC, liga aqui do aro esquerdo, direito do volante o assistente de permanência em faixa. Ele vai mantendo na faixa de rolagem e vai mantendo a distância para o carro da frente. Inclusive, ó, o carro está bem mais lento do que a velocidade máxima da via, que foi onde eu setei. Esse apito que vocês ouviram é o alerta de ponto cego do carro quando você muda de faixa. E ele vai centralizando na faixa. Vai centralizando muito bem assim. Não fica zigue-zagueando entre uma extremidade e outra da faixa. E eu consigo selecionar até 4 níveis de distância para o carro da frente. Eu sempre deixo no nível mínimo porque já é uma distância segura, principalmente nos padrões do trânsito brasileiro. Realmente não tem por que deixar mais do que isso, senão os carros ficam atravessando na sua frente o tempo inteiro. E aí o ACC vai ficar freando e isso incomoda, mas é muito bom esse sistema de ACC. E eu acho que até por uma questão proposital, a Honda não fez um isolamento acústico tão absurdo assim nesse carro. Eu escuto bem aqui o ruído de rolamento das rodas, principalmente, para permitir que você escute o próprio ronco do carro e tudo mais em situações mais extremas. Então a gente vai voltar agora direto da estrada. Bom, estamos agora na Castelo Branco com o Type R. Tô gravando aqui só depois do quilômetro 200 da Castelo, já rodei 200 km com ele. Saída de feriado, o trânsito estava muito intenso para gravar antes. Enfim, estamos aqui por enquanto no modo Comfort, mas já usei obviamente os outros modos. Quando você joga para o modo Sport, ele não muda o giro do motor, então, ou seja, não tem uma mudança tão significativa no mapa de câmbio em termos de rotação, né, para mexer na rotação do motor. Mas o que você sente quando você muda para o modo Sport é o ronco do motor aumenta um pouquinho dentro da cabine e o acelerador já fica com uma resposta um pouquinho mais esperta, né? Você sente o acelerador um pouco mais responsivo. Mas obviamente que a grande cereja do bolo deste carro tá no botão aqui no console central que eu mostrei para vocês, o mais R, que ele aciona o modo mais esportivo de fato desse carro. O quadro de instrumentos, que antes só tinha passado do azul para o vermelho, ele muda para uma configuração de corrida, né, em que o contagiros fica na horizontal, né, e cresce como a gente está acostumado a ver em carros de corrida. E obviamente muda toda aqui também, muda mais a resposta do acelerador, a direção fica mais firme, não muda o giro ainda, mas com a resposta do acelerador mais firme a gente já sente que o carro começa a
fica mais com respostas mais diretas, né? E além disso, o ronco do motor melhora também. Só não é melhor, só não fica mais agradável o ronco do motor na cabine, porque eu vou ser sincero com vocês, o barulho de vento e de rolagem dos pneus no asfalto é muito alto. Me incomodou o quanto é alto o barulho de rolagem dos pneus. Então isso acaba ofuscando o ruído do próprio motor naquela tripla saída de escapamento ali, que deveria ser muito mais legal aqui dentro da cabine. E tem um barulho também de algum item aqui, que eu não sei se é o vidro lateral batendo em meio ao vento. Ele tá fazendo um ruidinho chato aqui também. De qualquer forma, temos mais ronco de motor na cabine. Temos um carro com uma performance que fica mais instigante, né, nesse modo R, mais R. A direção fica com uma resposta bem direta e fica bem firminho o volante. Que delícia dirigir este carro na estrada, né? E eu falei da suspensão firme, mas não é só a suspensão, né, que deixa o carro firme e rígido, é o próprio pneu, né, que eu mostrei pra vocês. O perfil baixinho deixa o carro mais duro também, menos confortável, mas ajuda nessa sensação de esportividade. Estamos terminando aqui a Castelo Branco, 315 km de rodovia. O carro tem muito desempenho. Dá pra ver que esse motor realmente sobra, né, em relação ao carro. Lógico, o carro é muito bom, mas ele tem muito desempenho no motor. Tanto que quando você chega a velocidades ali mais altas mesmo, você vê até que o carro dá uma flutuada mesmo sendo muito bem construído. Eu estou reduzindo marcha agora aqui. Eu não sei se vocês estão escutando o barulho do ponta-taco virtual que ele faz. Você não precisa frear pisando no acelerador para ele subir o giro. Enquanto você reduz marcha, ele faz isso sozinho. Bom, minha gente, estamos chegando no trecho final aqui da primeira parte da viagem. A gente vai completar 550 quilômetros. Já até parei para abastecer. O computador de bordo está marcando 11,1 km por litro, que, convenhamos, não é uma marca ruim para um carro com proposta esportiva. Não que uma pessoa que vai comprar um carro deste aqui esteja muito interessada em consumo de combustível, né? Mas fica o registro. Abasteci com gasolina comum. Esse carro aqui aceita gasolina comum. Essa é uma informação importante, porque tem uma outra coisa atrelada a isso. Por aceitar gasolina comum, o Civic Type R vendido no Brasil é o Civic Type R desta atual geração, né, da 11ª geração do Civic, é o Type R mais fraco de fábrica no mundo. É o único Civic Type R que não chega a 300 cavalos, né? São 297 cavalos, como a gente já falou. No Japão ele tem 330 cavalos, nos Estados Unidos ele tem 320 cavalos, no Brasil 297 cavalos, porque a Honda amansou o motor para ele durar mais, né, durar o mesmo tempo que em outros mercados, usando a nossa gloriosa gasolina com 27,5% de etanol. Olha que informação triste para quem gosta de carros esportivos, mas ainda assim, mano, esse carro anda demais. Como eu já falei, é até mais motor do que carro. Não que o carro não seja legal, ele é um carro com respostas muito bacanas, tem uma carroceria rígida, faz curva muito bem,
mas a gente sente que dá mais, né, para esse motor, tanto que esse motor tem para entregar, que fica até faltando um pouquinho de chassi para o motor desse carro aqui. A gente está num trecho agora de mais curvas, né, justamente para mostrar o nível bom, né, da rigidez torsional desse carro, do trabalho de suspensão e de direção, o quanto é direto. Mas realmente, assim, o conjunto, né, motor e câmbio, que aliás esse câmbio manual de 6 marchas é uma delícia. O conjunto motor e câmbio até pediria aí um pouquinho mais, né? E tem algumas limitações de Civic, né? Por exemplo, o isolamento acústico não é perfeito, que eu já mencionei. O bagagito lá atrás está fazendo barulho. Ele fica o tempo inteiro fazendo barulho. Coisas que você esperaria de um carro, de um Honda Civic comum, mas não de um Type R, que é um carro vendido no Brasil aí na casa dos seus 400 mil reais aí, né? Mas a gente perdoa, porque é muita diversão garantida ao dirigir esta criança aqui, o Civic Type R, nesta configuração que traz aí, né, tudo que o Type R pode trazer em termos de opcionais, incluindo os pacotes do ADAS, né? A gente testou já na estrada, ele vem já com o pacote do ADAS, retrovisor aqui fotocrômico, então o pacote completo do Type R, que a gente teve o privilégio de testar. Um carro que chama muita atenção, muita gente parando para olhar, para mandar joinha, dar parabéns. Pô, que carro legal, parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, não é meu, mas obrigado. Então é isso, minha gente. Se gostou da nossa avaliação com o Civic Type R, já se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa um joinha no vídeo, deixa um comentário também, porque eu quero saber muito o que você pensa sobre o Honda Civic Type R, principalmente na briga com o GR Corolla. Afinal, a gente está falando de um esportivo de tração dianteira e o GR Corolla, um esportivo de tração integral, que me parece dar mais chão, deixar o carro com mais chão e ainda mais esportivo e gostoso de dirigir do que este aqui. Mas aí você diz nos comentários se concorda comigo ou não. De qualquer forma, esse carro é muito legal e eu tenho certeza que vai agradar muito fã de carro esportivo com câmbio manual. O bichão faz aí jus à sua proposta retrô. Então é isso, minha gente. Te vejo no próximo Mob Vlog. Um abraço e hasta luego.